Muito bem, quando a gente fala de gordura e de peso, sempre é muito difícil saber que peso a gente precisaria ter para estar dentro da faixa saudável. Não há resultado definitivo para isso, e a não ser que a gente passe com um endocrinologista, ou então um médico, um nutrólogo, ou eventualmente um nutricionista, a avaliação ela é feita de uma maneira um pouco mais grosseira. Obviamente, quando a gente vai ver um desses especialistas, a gente tem uma avaliação muito precisa do teor de gordura do corpo, teor de músculo do corpo, e a partir daí a gente consegue quantificar cientificamente o peso que a pessoa deveria ter. Para quem não vai ao médico, que às vezes não consegue, não tem tempo, não tem dinheiro, existe um método bastante simples para saber se a gente está dentro do peso ou não. Para poder explicar esse conceito, eu preciso lembrar um pouco que quando a gente assiste às Olimpíadas, a gente vê 3 tipos de corpo. Aqueles corredores de maratona que são super finos, assim, e parecem até desnutridos, muito magrinhos. Aquelas pessoas que fazem os 100 metros rasos, ou então o decathlon, que são 10 provas atléticas ao mesmo tempo, e que tem um corpo que parece perfeito. E aqueles que arremessam peso, lançam um martelo ou fazem halterofilismo, que parecem obesos, porque eles têm um corpo enorme. Na realidade, obviamente, para ir às Olimpíadas, ninguém pode estar nem acima nem abaixo do peso. Tem que estar com um corpo perfeito para aquela atividade. Por que eu falei desse tipo de corpo? Porque, na realidade, para a gente saber se a pessoa está dentro ou fora do peso normal, em primeiro lugar, a gente precisa analisar o tipo de corpo que a pessoa tem. Então, uma pessoa que tem uma musculatura muito fina, muito longilínea, essa pessoa pode pesar muito menos do que o índice de massa corpórea recomenda. Uma pessoa bem proporcionada vai ter um índice de massa corpórea válido, e uma pessoa que tem uma musculatura muito atarrancada, meio tipo touro, essa pessoa pode, ao fazer o cálculo do índice de massa corpórea, sair como sobrepeso. Então eu sempre digo que esse índice de massa corpórea, que é o que a gente usa muito frequentemente para calcular peso ideal, está muito fora da norma. Para mim, esse índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, é um índice completamente errado. Eu prefiro considerar assim, primeiro critério, peso que a pessoa tinha aos 18 anos, desde que aos 18 anos ela tivesse com um peso razoavelmente bom. E em segundo lugar, considerando o tipo de peso que a pessoa tem, para mulheres, o peso ideal funciona da seguinte maneira. Pega-se a altura, se a pessoa tiver musculatura muito fina, ela tem que pesar 120 a menos do que a altura, em centímetros. Então, por exemplo, uma mulher de 1,70 m vai pesar 50 kg. Quando a pessoa tem um corpo bem proporcionado, ela tem que tirar 110. Então, por exemplo, uma mulher de 1,65 m, 165 centímetros, teria que pesar mais ou menos 55 kg. Uma pessoa que tem um corpo com uma musculatura muito potente, digamos assim, uma musculatura larga, essa pessoa pode ter 100 a menos de altura em centímetros. Então, uma mulher que tem, por exemplo, 1,68 m, 168 centímetros, pode chegar a pesar 68 kg e não estar acima do peso. Tudo é questão de se analisar o tipo de musculatura que a pessoa tem. Uma das maneiras que a gente tem de saber o tipo de músculo que a pessoa tem é medir aqui, atrás do ossinho que tem aqui o rebordo no braço esquerdo, fazer a volta aqui do braço para poder ver como ele é largo. As pessoas que têm uma musculatura muito fina vão apresentar esse diâmetro, esse raio, esse círculo muito pequeno. Quem tem uma musculatura bem proporcionada, digamos assim, um tamanho normal, e que tem uma musculatura muito atarracada, vai ter esse perímetro, esse círculo aqui muito largo. Essa é uma maneira bastante interessante de se ter uma ideia do corpo. Outra maneira é olhar a batata da perna. Na batata da perna não tem gordura. Então a pessoa consegue, olhando a batata da perna e a forma da batata da perna, desde que não tenha feito musculação, que seja uma coisa um pouco natural, saber se ela tem um corpo muito longilíneo, comprido, que vai pesar menos,
Um corpo bem proporcionado ou um corpo muito pesado que tem muito músculo. Uma terceira e última maneira de saber se a gente está acima do peso ou não é realmente pegar os dois dedos e apertar a gordura que a gente tem na parte do abdômen. A gente vai apertar aqui embaixo do braço, fazendo a pinça aqui, pinçando o que sobra de pele. Depois pinçar o que tem de gordura no abdômen e pinçar o que tem de gordura na coxa. São maneiras de se determinar o peso ideal. E a partir daí, determinar se a gente precisa ou não de regime, porque não é fácil fazer regime, então é muito importante saber se o nosso corpo está como deveria. Na realidade, também existe um critério totalmente subjetivo, mas que todo mundo usa, que a pessoa sabe quando ela está acima do peso ou não. Não com muita fineza, digamos assim, não é 1 ou 2 quilos que a pessoa vai saber. Mas quando ela tem 10 quilos a mais, ela sabe que ela está acima do peso. Então, o terceiro e último critério é o Simancol. A pessoa tem que se mancar que ela está acima do peso. Geralmente, todo mundo sabe quando o peso não corresponde ao que deveria.